Kleber era realmente embaçado. O que o Kleber jogou no Internacional, no Corinthians e no Santos, cara, foi muito absurdo, tá ligado? O Kleber cruzando era sacanagem, pô. Absolutamente fantástico como lateral esquerdo. Kleber Chicletinho é o meu maior lateral esquerdo da história do Inter. O Kleber é nascido com a gente, né? Por pai dele, o Jordão, a mãe, a Noêmia, o tio Celso e o tio Nori. Eles são tudo do clube. E o Kleber, desde pequenininho, desde nascido, ele vinha no clube. Então ele começava a correr pelas quadras aí com a bolinha na mão, né? E sempre adorou futebol, jogando pra lá e pra cá. Ele sempre foi desconfiadão, ele era de pouco sorriso, né? Ele não mostrava os dentes dele pra muita gente, não. Diferente de tudo, era sua função futebol, nada mais disso. Como é que iniciou tudo? Nós fizemos uma brincadeira aqui no clube, no Elite Taquerense, que eu sou elitiano, né, de criança, de nascimento. E o Geraldão falou, pô, Jordão, quem é aquele neguinho ali? Falei, aquele neguinho ali é meu filho. Pô, mas esse cara joga muito, pô. Falei, não, para com isso aí, que joga as perninhas dele, a perninha fininha, né? Falei, não, pô, leve lá no Corinthians, que lá vai estar o Ivan Terrível. Aí eu falei, leva mesmo? Não, leva, tá aqui um cartão, você vai lá e fala que pro Ivan que eu que mandei lá. Aí eu fui, levei o Kleber lá e ele foi ficando. E foi aí que começou toda a minha trajetória em 1990. E foi onde o Luxemburgo utilizou esses caras no profissional. Eles foram campeão da Copinha, né? Com um gol do Edu na final. Vai levando o seguinte no juiz, insiste o Corinthians, Edu roubou, bateu de longe, é gol! E o Luxemburgo subiu todos eles, aí foi um sucesso total, toda essa molecada aí. A sobra de jogada do Rincon. Aí pra Ricardinho. Tenta a penetração. Lindo toque pra Kleber, tocou pra trás, Edilson, no gol! Gol! Bom, acho que não teria elenco melhor, né, para subir o profissional do Corinthians igual aquele. Que eram todos jogadores consagrados, né, Rincon, seleção colombiana disputando Copa do Mundo, Gamarra, Paraguai, disputando Copa do Mundo, né, Vanderlei, um técnico já consagrado e buscando cada vez mais. Edilson, Marcelinho, o ídolo do clube. E ainda tinha, quando eu subi, ainda tinha o Ronaldo, acabou saindo, mas tinha o Ronaldo Giovanelli ainda. Então, pra mim, assim, foi uma grande experiência, um grande aprendizado, porque todos ali contribuíram pro meu crescimento, né? E foi graças a esses caras, porque esses caras nos mostraram que era o ser jogador profissional de um clube grande como o Corinthians. Kleber não falha. Ele tabela com o Ricardinho, faz o quarto, completando uma noite perfeita de Edilson e companhia. E o Kleber foi essa eficiência a toda a prova, desde o terrão, jogando no Corinthians, pegando e jogando para mim no melhor Corinthians de todos os tempos, que é de 98 a 2000, campeão brasileiro de 98, paulista e bi-brasileiro de 99, campeão do mundo em 2000. E o Kleber fundamental, e com essa eficiência discreta que eu adoro. 50, vai parando pelo meio, Simon, vai erguendo o braço, olhou pro cronômetro, vai terminar, acabou! Final de jogo do Morumbi! O Corinthians conquista o seu bicampeonato. Ele que foi campeão em 90, agora 98 e 99 debaixo de chuva. Faz a festa o time do Corinthians, jogando contra um Atlético valente, lutador, que cresceu mesmo com 10, foi pra cima. Uma grande final, um grande jogo. Mas eu acho que foi um dos melhores times que o Corinthians já montou, se não o melhor, tecnicamente.
Claro que teve outros que marcaram histórias, né, épocas diferentes, mas eu acho que esse time aí, o conjunto em geral, tudo que o Vanderlei preparou para esse time, para que ele atingisse o ápice em 3 anos, que foi 98, 99 e 2000, eu acho que dispensa comentários, né? Era um time que jogava só de olhar, e muitos craques saíram, alguns, e a diretoria, junto com a comissão, trouxe outros jogadores e trouxe no perfil da grandeza do Corinthians, da grandeza de jogador que quer ser campeão. Se não fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, partiu pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians, campeão do mundo! Cara, pra nós foi muito difícil, mas a gente teve uma noite muito inspirada de um cara também que jogou muito, que foi o Edilson, né? Botou entre as pernas do Caremo! E aí ele disse, eu sou o Edilson, o capeta! Mas a equipe em si se comportou muito bem, né? Então, acho que é um título assim que a gente vendo e a gente se encontrando, os jogadores da época, a gente fala, pô, nós éramos de verdade, jogador de verdade mesmo, porque para ganhar um título daquele ali não é qualquer um, né? Eu fui um cara que sempre fui muito ofensivo. Desde que eu comecei no Corinthians, eu sempre fui ofensivo. E aí, minha ida para a Alemanha trouxe um pouquinho mais de complementação na minha carreira, né? A parte defensiva que eu não tinha, eu aprendi muita coisa lá. Eu acho que eu acabei sendo um lateral mais completo depois que eu fui para lá. 96 erhöhte den Druck auch in der zweiten Halbzeit weiter. Kleber ist das. Kleber und der Ausgleich, 70. Foi muito bom para minha carreira, para mim como pessoa, me mudou muito. Meu modo de ver, de agir, mudou muita coisa na minha vida. Então eu só tenho a agradecer. Eu era acostumado a ganhar títulos, né? No Hannover eu não tive a oportunidade e a Suíça, o Basel me proporcionou a ganhar títulos, a jogar um campeonato e ter felicidade de jogar, né? Вновь Петрич, Дельгадо. Хороший перевод мяча на Клебера. И, увы, 2-0. Mas foi muito boa a experiência ali, era um time muito bom, time competitivo, um time que se não entrasse na Champions League, entrava na UEFA, enfim, era top. No fato, eu lembro como se fosse hoje, assim, quando ele me ligou dizendo que é pro meu time. A emoção é ímpar, né? Quando ele volta ao Santos, eu tinha certeza que era uma baita contratação. Até de coração, como palmeirense, eu queria o Kleber voltando ao Brasil para jogar no Palmeiras. E o Kleber é tão bom, tão legal e pessoa tão cordata, tão simples, humilde na melhor acepção do termo. Aliás, eu só acho acepções boas do termo. É tão low profile que o Kleber jogou no Santos com o mesmo respeito, com a mesma admiração, carinho que ele teve no Corinthians, ele teve no Santos. E quando ele foi pro Santos, pô, a gente vibrou muito, porque a carreira dele no Santos foi fantástica. Kleber e Zé Roberto estão pertinho da bola, é mais no jeito. Kleber Santana é na força, olha o Kleber! Gol do Santos! Ele era um jogador de alto nível mesmo, porque ele aportava qualidade no apoio e ele tinha uma das coisas que eu gosto muito, como ele batia bonito e elegante na bola, como ele cruzava bem. Não era um cruzamento, era um passe. Matou bonito no peito o Kleber. Saiu o cruzamento. Gol! O Pelé não quis que ele jogasse lateral esquerdo. O Pelé deu a 10 pra ele. Pô, você vicia a 10, cara, do Santos. E o Kleber, com a 10 do Santos, ele foi fantástico. O Kleber na entrada da área, matou 2 vezes no peito, ajeitou. Chute colocado, bonito. Gol!
Nesta cobrança de falta, Kleber mostrou no jogo o que vem fazendo nos treinos. A curva que a bola faz deixa impossível a defesa para Bruno. E só que em 2006 eu fiz um ótimo campeonato paulista e um ótimo campeonato brasileiro pelo Santos. E aí foi aí que o treinador, que era o Dunga na época, começou a me dar oportunidades, né? Hoje cedo, o técnico Dunga divulgou a lista de jogadores que vão disputar a Copa América mês que vem na Venezuela. Dunga chamou 2 goleiros, Elton e Doni. Laterais, Maicon, Daniel Alves, Gilberto e Kleber. Eu vi minha filha correndo pra lá, correndo pra cá. Falei, meu Deus, o que aconteceu, né? A Kátia tá desesperada. A Kátia tinha ouvido a convocação dele. E ela falou, pai. O Kleber foi convocado. Eu falei, você tá brincando? Foi convocado a sair da esteira, não tomei nem banho. Ah, cara, pra mim foi uma realização total. É porque eu não vesti a camisa da seleção desde 2003, quando eu tive a oportunidade de jogar a Copa das Confederações. Olha só a chegada de Camarões, o chute! Gol! São oportunidades que aparecem às vezes que você não tá no bom momento, ou você tá machucado, enfim, mas a coisa de querer estar lá, de vestir a camisa, de escutar o hino nacional com a camisa da seleção, eu acho que passa pra cabeça de todo jogador. A minha não era diferente. Eu tendo essa oportunidade com o Dunga, pra mim foi a realização de um sonho. Kaká, toca a bola atrás pro Kleber. Boa jogada no meio pro Robinho, a posição é boa, dominou, vai fazer o gol! Para o México, 0 para o Brasil, escanteio cobrado, na chance do gol! Gol! Kleber para o Brasil! 44 minutos. Bolão do Kleber pro Robinho dentro da área. É porque eu vinha jogando as classificatórias, eliminatórias da Copa, né? Então o Dunga me dava a preferência de jogar como titular. E aí no segundo pro terceiro jogo ele acabou fazendo mudanças na equipe e uma das mudanças foi na lateral. E aí depois disso eu acabei que não entrei mais, mas estar no grupo da seleção, ser campeão, acho que tudo é válido, né? Claro que todo mundo quer jogar, mas o treinador, ele tem na cabeça dele que ele acha que é aqueles ali que vai entrar jogando, enfim. O Kleber hoje, ou nos últimos tempos, seria titular de seleção brasileira de 2 Copas do Mundo. Hoje, enquanto a gente fala em 2025, eu acho ele mais completo que o Alexandre, que hoje é a melhor opção, mais do que o Alex Telles, mais do que muitos que jogaram a Copa do Mundo. Por exemplo, o Gilberto, que tem 2 Copas do Mundo, 2006, por exemplo, mas eu achava o Kleber mais completo que o Gilberto. Não estou dizendo que o Gilberto não merecesse as Copas que disputou, o próprio Michel Bastos, mas o Kleber para mim era mais jogador. Do Inter foi onde ele se consolidou como um atleta mesmo. O Kleber já chega muito bem internacional, o Inter faz uma grande campanha, faz um trabalho muito bom à época. O Inter acabou sendo praticamente o meio e o fim da minha carreira, né? Eu 27 anos, 28, só foram coisas maravilhosas que eu vivi ali. Ele sempre foi um jogador, cara, muito centrado, né? Um lateral lá que ele sabia muito bem se colocar e assim, contra um Grêmio tem que se impor, não adianta, tem que ser guerreiro, né? E ele tinha muito isso, ele era firme, ele era sempre assim bem decidido nas jogadas, tá? Sempre usando a inteligência, sempre usando a cabeça. Kleber, era dúvida durante a semana, desde sexta-feira, tá aí o Kleber fazendo o lançamento lá para o Alexandre, domina a bola no peito, ajeitou para o D'Alessandro, vem chegando de trás, soltou a bomba, feito! Então, quer dizer, foi o top, assim, no auge da carreira do Kleber, assim, bem homem já formado, foi o Inter. Acabou! Acabou! O Internacional de Porto Alegre é bicampeão da Libertadores. 3 para o Inter, 2 para o Chivas.
Então era uma competição que eu queria, né? Joguei pelo Corinthians, joguei pelo Santos, não consegui ganhar pelos dois. E o Inter acabou me proporcionando, então, um título que eu queria, que eu almejava muito. É como um jogador jogar na Europa e não conseguia a Champions League, eu acho que é um jogador no Brasil não conseguia a Libertadores, né? E o Inter me possibilitou de ganhar em 2010. Um dos gols foi um passe do Kleber pro Rafael Sobis, tá? E foi bem perto de onde eu tava na torcida ali, foi... Vai, Figa! O Chivas acaba saindo na frente e a gente tem que correr atrás, né? Então foi um jogo bem complicado, né? Mas a nossa equipe era uma equipe muito forte, muito sabedora, né? Do que queria e de como jogar, mesmo na adversidade, jogando em casa. Né? Então a gente conseguiu esse êxito de ser campeões, né? Pude ter a participação novamente, dei um passe pro Sobis fazer um gol, né? Então era o título que faltava, que eu busquei bastante dentro da minha carreira e consegui no Inter. Nos jogos decisivos o Kleber sempre tinha aquele plus, né? Eu acho que muito por aquilo que é a diferença entre o jogador frio, um jogador tranquilo, consciente, que joga um amistoso, faz um treino ou joga um torneio de meio de temporada ou de meio de tabela dos pontos corridos, ele joga como mata-mata e mata, e naquele caso da grande final da conquista do Beira-Rio, ele jogou como se fosse a primeira, última ou a única partida. Talvez de todas as finais tenha sido a melhor partida do Kleber em decisão de qualquer coisa. Vamos acompanhar essa cobrança. Kleber pode dar o bicampeonato da Recopa ao Inter. Perna esquerda, Kleber para a bola. Gol! E quando ele fez esse gol da Recopa, eu não vi o gol. Eu só fui ver o tape. Mas todo mundo vibrando, né? Os caras me ligando. Pô, o Negrão fez. Aí eu liguei. O gol tinha sido dele. Pô, a gente chora, a gente ri. Você não sabe o que você faz, né? De satisfação. Foi um título que coroou tudo aquilo que a gente viveu em 2010 e acabou sendo campeão, né, em 2011, para mostrar que realmente o rei da América estava ali, né? Tinha que ficar ali aquele título. E foi muito bom fazer gol, né? Gol é sempre gostoso, mas fazer gol em final se torna muito mais especial. O Figueirense tinha um histórico legal de aproveitar os jogadores mais rodados e fazer com que eles rendessem muito bem. Eu saí do Inter final do ano e aí eu tive algumas propostas, mas não eram coisas que me agradavam, assim. E Figueirense foi onde que me abriu as portas para eu tentar retomar minha carreira, jogar mais, sei lá, 2, 3 anos, que era o que eu pretendia. E aí, quando eu cheguei no Figueirense, eu até chego com uma boa forma física, entro rápido, mas foram 5 jogos seguidos, 5 sequências de jogos pegados, jogos duros. E no último, que foi contra o Sport em casa, eu acabei sentindo a lesão. Na verdade, eu tinha sentido a lesão num jogo antes contra o Cruzeiro. Tratei, fiquei tratando e treinando, mas sabia que ali tinha uma lesão. Mas como a gente tinha perdido, tomando 5 do Cruzeiro, como que vai ficar de fora num jogo em casa? E eu era o capitão da equipe. Aí o Kleber falou, pô, rapaz, tô sentindo pra caramba. Eu falei, mas o que é? O joelho? Ele falou, não é bem o joelho. Tem uma abertura aqui de 2. Eu falei, pô, mas tudo bem, se afasta, né? Aí ele se afastou. Quando chegou no 28º dia, uma coisa assim, ele tomou uma decisão. Era agosto. Ele voltaria em outubro, né, da contusão, treinar, jogar mesmo, né? Efetivamente jogar. Ele voltaria em outubro a jogar. Ele falou, pô, rapaz, eu vou pegar dinheiro desses caras aí, meu. Pegar dinheiro do homem todo esse tempo. Eu não me sinto bem. Quando eu caí no chão, eu já falei que eu ia parar. Comigo mesmo. Então, tipo, eu só faltava comunicar as pessoas principais, que era meu pai, minha irmã, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Só precisava comunicar quando eu chegasse em casa, mas na minha cabeça eu tinha parado já. Eu acho que foi melhor, né? Muitos não queriam, amigos ficavam na minha orelha, não, você tem que voltar, mas eu fui sempre um cara muito bem resolvido, eu achava que meu corpo já estava no limite. Eu passei um ano inteirinho no Inter sobre lesões,
né? Então eu não queria ter mais aquilo na minha vida. Eu acho que você tem que respeitar o limite do seu corpo e aí foi o que eu fiz. Respeitei o limite do meu corpo e decidi parar. E uma pena, porque ele tinha compleição, capacidade, sobretudo seriedade profissional para jogar mais tempo. Mas lamentavelmente o joelho acabou abreviando uma carreira brilhante e vencedora. Obrigado por ter feito parte da história do meu time do coração, por ter dado alegrias no período que tu passou por lá. Obrigado mesmo, de coração. Foi muito bom te ter no clube. A carreira dele nunca atrapalhou ele ser um bom filho. Ele sempre foi um bom filho, bom pai, bom marido. Isso aí é o que eu mais enalteço nele, é isso. E o caráter dele, né? O cara de um caráter assim, muito direto. Esse para mim é o maior ponto que eu tenho, é esse. Eu acho que talvez um time com 11 Kleber talvez não tenha tanta mídia, mas certamente vai ter tantos títulos como tem o Kleber, que é um exemplo de atleta e, sobretudo, que é mais importante do que ser um exemplo de atleta, um exemplo de profissional, é um exemplo de pessoa.